Estenda a mão para cá, vamos orar? Pai, quero me colocar diante do teu altar, me usa como instrumento nas tuas mãos, para que vidas sejam salvas, tocadas, impactadas. Estou falando sobre o reino dos céus, o reino dos céus é retidão, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu te peço que isso se faça real nas nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre algo importante, o shalom, a paz do Senhor, que isso invada as vidas dos teus filhos, que o Senhor faça o que ninguém pode fazer, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vamos lá, que eu estou olhando o tempo aqui. Então, vamos falar sobre o reino de paz. Próximo, por favor. Leia comigo aqui Romanos 14, 17, diz. O reino dos céus não é um reino de você ser simplesmente um consumidor do reino. Quem pode dizer amém? No reino você se torna um filho, na religião você é só um consumidor, alguém que faz alguma coisa, alguém que vai na igreja para querer alguma coisa que fazer. No reino não, no reino você se torna um cidadão dos céus. E o reino dos céus é retidão ou justiça. Eu já preguei sobre retidão. Quem estava no culto de domingo? Quem não estava tem que assistir essa palavra, muito boa. Primeira vez eu acho que eu desmiuço mais essa palavra, eu sempre falo ela assim, mas que eu fiz o estudo um pouquinho mais aprofundado. Quem foi edificado? A nossa postura de andar diante de Deus, ok? E hoje eu quero falar sobre o segundo item que eu já preguei muitas vezes. A primeira vez que eu comecei a falar do original hebraico, assim que eu creio que eu preguei mais, foi com essa palavra shalom, que é que eu quero compartilhar hoje. Que significa o quê? É o segundo item, que significa paz. Então, olha para quem está do seu lado, fala justiça, fala assim, ou retidão, fala paz e alegria. Então, quando Paulo está descrevendo o que é o reino dos céus, aquele que é instruído na lei, aquele que recebeu tantas coisas de Jesus, ele começa a explicar algumas coisas. Aqui eu quero explicar a palavra no original. Por quê, pastor? Deixa eu explicar isso rapidamente com vocês. Posso, amados? Quem já me viu falar sobre shalom ou ministrar essa palavra? Levanta a mão. Quem nunca me viu falar sobre shalom ou ministrar essa palavra? Levanta a mão. Ótimo, então tudo bem. Por que é importante a gente entender os termos ou o que eles significam biblicamente? Porque, por exemplo, quando a gente fala de paz, se eu perguntar aqui para qualquer um ou for com as pessoas aqui perguntar, eu posso descer, Tiago? Então tá. Se eu vir e perguntar, por exemplo, para alguém e perguntar, o que é paz para você? Às vezes a pessoa vai falar assim para mim, paz é uma bandeira branca. Se você assistiu o desenho do Pica-Pau, alguma coisa, quando estava em briga, alguma coisa, estava uma guerra, queria parar, não era assim? Quem lembra disso? Então você é velho, né? Eu não sei se ainda passa Pica-Pau, passa? Talvez ainda passe, então tudo bem. Algumas outras pessoas, quando pensam em paz, o que a pessoa pensa? Pensa naquela tela de fundo do Windows, de uma praia, de um lugar paradisíaco e algumas coisas assim. É ou não é verdade? Umas outras pessoas não sei o que pensam quando pensam em paz. Às vezes pensam numa pomba. Também não é isso? Os símbolos que a gente coloca. Por que você está falando isso, pastor? Eu quero explicar biblicamente o que significa paz. Quem pode dizer amém? Porque daí você vai entender quando eu falo a paz do Senhor, porque hoje eu não vou conseguir cobrir tudo de paz, mas eu vou dar uma boa introdução que depois o Espírito vai ministrar a sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, para te espantar, mas é importante. A primeira vez que aparece a palavra paz na Bíblia, lei da primeira menção, é esse texto aqui, ó. Por favor, lê comigo. Então, é Deus falando aqui, ó, como vão acontecer as coisas para a vida de um dos seus servos, amados, importantes, e pastor do céu, mas ele está falando isso daí, falando que a pessoa vai morrer. Queridos, que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Talvez o que a gente tenha hoje, que é no costume principalmente americano, que escreve HIP, Rest in peace, ou descanse em paz, talvez venha até das menções desse texto ou desse quesito aqui, mas o que eu quero explicar aqui então, ó? Se você é um servo de Deus, amém? E você vai voltar para os seus pais, que estão aqui, para o seio, junto com Deus, junto para com Deus, vai descansar, vai entrar nesse shalom de Deus. Então a palavra descanso, ela tem a ver com você retornar à casa. Seus pais são a força da casa. Quem pode dizer amém? Por incrível que pareça, irmãos, eu sei que ninguém gosta de morte, não gostamos disso, obviamente, temos a eternidade dentro de nós, é difícil de enfrentar, mas no contexto, a primeira vez que aparece shalom, ele está falando que Deus está conduzindo uma pessoa que vai viver muito bem, até ditosa velhice, e depois vai descansar em paz. Esses dias eu encontrei uma outra pessoa, a gente estava conversando sobre isso, sobre morrer, Coisa de crente,
Eu falo, eu quero morrer bem velhinho, né? Se o Senhor não voltar antes, ok, meu corpo for transformado, mudar as coisas, mas senão eu quero morrer bem velhinho, quero morrer dormindo. Se o Senhor puder me avisar antes, né, um pouquinho antes, tipo, vou recolher você nesses dias, vou chamar meus filhos, meus netos, se Deus quiser, né? Porque sou japonês, devo ir longe, vou falar com a pastora, vou falar com todo mundo, vou organizar meu culto, quero que toque essa música. Não quero que ninguém fique chorando demais, eu quero que se alegre, vou estar com o Senhor, ninguém ora para eu ressuscitar, deixa aí com meu Pai, abençoa todo mundo e descansa em paz. Volto aos meus em nome de Jesus, né? Se errar uma nota é perigoso, né? Mas sem muita coisa, celebra em nome de Jesus, né? Estarei com o meu Pai. Então, paz, o primeiro contexto que fala de quê? Quando a gente pensa no que é paz. Olha aqui, ó. Um direcionamento do Senhor para o final da sua vida. O direcionamento do Senhor para o final da sua vida. Ele garantindo para o seu servo, olha aqui, ó, tu irás para os teus pais em paz. Você vai voltar para sua casa, você vai ver aqueles que você ama, você vai... Amém, amados? Porque nesse momento da vida, quando pensa que vai estar em ditosa velhice, já está vendo os filhos, o justo verá o filho dos seus filhos, então o que já tem, o que ele já agregou, ele fez todas as coisas, ótimo, em todas as coisas, então ele está pensando naqueles que já foram, de um monte de gente, não é verdade? De coisas que passaram, então aqui é a garantia disso, então e será sepultados em ditosa velhice, bem velho, farto de dias, glórias a Deus. Então paz diz respeito ao nosso fim, quando ele é direcionado por Deus. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Em Provérbios fala assim, onde cai uma árvore ali ela permanece, então é melhor que se acabe em paz. Quem pode dizer amém? É ou não é verdade? Com certeza, pastor. Ok, próximo. Então vou explicar já o que significa shalom aqui para que eu possa ir para os textos bem rapidamente. Vocês estão comigo? No nosso contexto, então, paz o que é? Geralmente isso que eu falei. Quem concorda comigo? Paz, bandeira branca e outras coisas. Quem vê essas imagens quando você pensa em paz? Levanta a mão. Isso, ou algo parecido com o que eu falei. Uma praia, um descanso, um lugar. Ok, normal. Biblicamente, paz não tem nada a ver com isso, irmãos. Sério, pastor? Sério. Biblicamente, paz significa isso aqui, ó. Vou mostrar para você o que significa shalom. Ó, eu sei que tem gente que trabalha o conceito de paz na ausência de coisas, na ausência de falta, na plenitude das coisas, e também está dentro desse contexto. Mas eu quero mostrar exatamente qual é a imagem que se forma com as figuras das letras quando se fala paz em hebraico. Posso ouvir um amém? Então, é claro, aqui ó, eu mostro o hebraico moderno, mas eu uso lá o hebraico antigo, vou lá e estudo. Eu já fiz isso daqui faz muito tempo, então fica mais fácil para eu fazer. Shalom, a palavra shalom, ela são as letras Shin, que é dente, destruição, Lamed, que é... Eu não escrevi Shin ali, mas não faz mal. Lamed, que é cajado, Vav, que é conexão, prego, e Mem, que é águas, fluxo, confusão. Então, o que seria a palavra shalom ao pé da letra? Né? Num conceito rápido para a gente estruturar, é a destruição do que te conecta ou te guia para o caos. Então, quando alguém fala para você, ó, deixa eu explicar, posso ou não? O que tira minha paz? Eu estou enfermo. Vamos estar amarrado, em nome de Jesus. A pessoa está com uma enfermidade. Aquilo te tira, fica mal, fica ou não fica? Aí eu te pergunto, adianta alguma coisa se você está com uma dor, tem algo te afligindo, tem um problema na tua casa, tem alguma coisa? Aí quando você pensa a paz, aí você pensa assim, uma praia. A praia não vai resolver o problema que você tem. Meu problema é, eu estou com uma dificuldade financeira. O que adianta a praia? A praia está sempre lá, irmão. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Ou então, eu estou sendo afligido, estou sendo atacado, estou sendo perseguido. O que adianta eu falar para você a paz? Daí você lembra da bandeira branca, você se rendendo. Ajuda alguma coisa ou não? De verdade, ajuda alguma coisa ou não, igreja? Claro que não. Você está passando um problema dentro da tua casa, você está com os filhos envolvidos com droga, você está envolvido em pornografia, problema, dificuldade, você não sabe como sair daquela situação. O que adianta eu te falar com a pomba? Agora, se você entender que biblicamente paz significa, ó, esse problema que me guia para o caos vai ser destruído? Opa! Estão conseguindo fazer entender sim ou não? A imagem, para quem entende biblicamente vai para o original, ele vai pensar assim, quando alguém fala a paz, ele pensa, esse problema, aquilo que está me afligindo, essa situação vai ser Aí muda ou não? Se a gente pudesse pensar numa imagem, eu não sei qual que é o teu problema ou como ele simboliza, mas a imagem é literalmente a cabeça dele sendo esmagada.
Aí é muito mais legal a paz. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? De verdade, sim ou não? Então, quando ele diz shalom, quando ele diz a paz, todas as vezes que tem shalom na Bíblia, tem muitas vezes paz. Eu poderia falar tantas coisas de paz. O nosso Deus é um Deus de paz. Amém, amados? De shalom, o que quer dizer? Ele vai destruir aquilo que nos aflige. O reino dos céus é justiça ou retidão. E qual? Não entendi. Isso quer dizer que eu não sei qual é o problema que te aflige, eu não sei o que faz com você, qual é a questão. Eu vou falar Eu, graças a Deus, queridos, eu me converti muito cedo. Então tive poucos problemas. Tive problema com pornografia, mas depois também sarou, depois de um tempo na juventude, graças a Deus, Deus tirou. Mas eu tinha um tormento espiritual, que era medo do escuro. Eu tinha muito medo das coisas. Isso me tirava a paz. Começava a ficar à noite, eu começava a ficar agitado, começava a querer não me desgastar, sem ser consciente. Mas eu notava que eu ficava agitado, acelerado, tal, porque eu tinha aquela apreensão, meu corpo já conhecia o nível de tensão que vinha, porque eu tenho diversas impressões de ver vulto, coisas que aconteciam em casa, coisas anormais que me davam esse terror noturno, esse medo, que o oposto da fé, que excede o que dá para entender, o que é racional. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Uma vez que eu conheci Jesus, a paz. Eu fico esperando quando chegar a noite, vou dormir. Aleluia. Enquanto antes eu ficava desesperado que vai escurecer. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Só que, querido, uma bandeira branca não me ajudaria. Mas se naquela época eu tivesse entendimento que a paz do Senhor quer dizer que aquele terror noturno vai ser esmagado, destruído, mudaria tudo na minha vida. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vou nos textos bem rápidos agora para a gente reforçar esse conceito. Eu estou conseguindo me fazer entender de verdade? Sim ou não? Por que é importante a gente aprender a palavra e a palavra como ela é de verdade? É lindo isso da parte de Deus, porque o hebraico, toda letra do hebraico, ela é um símbolo que existe até hoje. Não importa quantos anos tem a terra, é algo concreto. Então ele sempre vai trazer algo concreto para as nossas almas. A Bíblia diz que a palavra é a âncora da alma. Ela é o que mantém a alma sem vaguear. O problema é dúvida, insegurança, essas questões, mas a palavra ela é clara. Então, shalom, o que significa? Isso aí que eu estou falando para vocês. A destruição que te conecta e a destruição daquilo que te conecta e que te guia para o caos. A autoridade ligada àquilo que vai ser Você não fica feliz, amados? Então tá bom. Deixa eu te contar. Isaías, palavra profética, pode passar lá. Vou ir rápido. Só para eu trazer. Tinha tantas coisas hoje, a pastora veio escutando eu ministrar o culto para ela, enquanto eu ia escrevendo o culto, né? Fazendo os slides. Então leia comigo Isaías 9:6. Por quê? De quem que está falando Isaías? Jesus. A palavra príncipe aqui, ela significa governador. Uma das que eu gosto da tradução dessa palavra é capitão. Aquele que tem autoridade para. Aí quando fala assim, ó, aquele que vai nascer e para nós já nasceu. Ele é o capitão da paz. Nada poderá subsistir a ele. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele é o capitão da paz. Quer mudar as coisas na sua vida? Convida quem tem autoridade sobre a paz. Jesus. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Só para testificar, tem outros textos que falam. Eu antes, assim, quando eu estava meditando nessa palavra aqui, eu estava lá em diversos textos do Antigo Testamento, assim, né? Comecei, sei lá, desde segunda-feira comecei a meditar nessa palavra. Falei, vou falar que Deus é a sua vingança. Mas falei, não vou deixar só em Jesus. Mas falei para a pastora, me deu vontade de eu fazer mais uma série, só passe, mas não dá. Vamos acelerar aqui as coisas. Mas vamos lá, próximo. Só para garantir que ele era o príncipe da paz mesmo. Olha o que acontece, ó. Lucas capítulo 2, versículo 14, não é o Lucas da nossa igreja, né? É o Lucas o evangelista, o médico. Ele começa a contar, documentando historicamente como as coisas aconteceram. E a Bíblia diz que no determinado momento em que Jesus nasceu, então os anjos vieram para os pastores que estavam no campo e eles falaram, olha, vos nasceu. De repente, quando eles viram toda aquela manifestação sobrenatural, veio um anjo e o anjo começou a declarar. Olha o que o anjo declarou. Olha o que ele declarou. Leia comigo, por favor, enquanto eu tomo água. Por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Vai!
a glória de Deus, a natureza de Deus, manifesta nas alturas, traz para a terra. Traz para a terra. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Vocês estão conseguindo entender? É assim, amados, o príncipe da paz, o capitão da paz, que estava lá no céu, estabelecido, que era com ele desde o princípio, que é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, chegou na terra. Glória a Deus nas alturas, a natureza de Deus se manifesta nas alturas, mas quando ela se faz presente na terra, a paz entre os homens. Seus inimigos são destruídos, aquilo que te guiava para o caos vai se desesperar. Você não fica feliz? Eu fico. Eu sei que Jesus já fez na minha vida. Eu sei as áreas que Ele já trouxe paz. Shalom. Vocês estão aqui comigo, amados? Se Ele fez por mim, pode fazer por você, eu tenho certeza. A pastora viemos conversando, falando de alguns assuntos, né? Uma das coisas que me aterrorizou depois de jovem foi pornografia. Então hoje eu fujo, assim, eu tenho rede social porque é obrigado, porque tem que ganhar as pessoas para Jesus, mas eu fiquei anos sem, eu sigo um monte de gente, mas na verdade não vejo quase nada na minha rede social. Só coisas naturais, coisas médicas e receita que eu mando para a pastora. Mando umas 10, eu já até falei para meus filhos, pastora, a mãe não está ficando muito na cozinha, porque eu mando umas 20 receitas para ela por dia. Eu não vi nenhuma, né, de coisas naturais, coisas sem açúcar, tá, ok. Brincadeiras da parte, mas é verdade, é basicamente isso. Mas a gente estava falando de pornografia, dessas coisas, isso me assolou muito tempo. Hoje eu fujo, porque eu sei que aquilo já foi destruído. Amém? Jesus quer fazer na sua vida também. Glória nos céus, nas maiores alturas. E paz a quem Ele quer? Ele te ama, tá, irmãos? Então vai, vamos rápido para Jesus. Estou quase. Mais 4 minutos, por favor. Me dê. Amo. Quando eu fui fazer o estudo, quase todas, se não todas as vezes que Jesus tem um encontro com alguém, que Ele cura alguém, que Ele faz alguma coisa para alguém, Ele fala por padrão algumas palavras. Mas uma coisa que Ele sempre fala é isso aí, ó. E Ele lhe disse... Ó, quem que é? A mulher está com fluxo de sangue, tem um problema, um caos que a atormenta anos da sua vida. Ela tem esgotado todos os seus recursos, ela tem esgotado toda a sua juventude, ela tem esgotado todas as possibilidades de relacionamento dela, porque ela ficava com fluxo de sangue e não podia ficar perto de pessoa, de gente. Pensa a mulher no pior estado, se sentindo a pior de todas. Amém, antes? E ela chega, ela encosta, ela é curada. Quando ela é curada, olha o que Jesus fala para ela. Olha lá. Filha tua. É aquela palavra que ele fala, ó, quem me tocou? Filha tua. Porque sem fé é impossível. Porque justiça ou retidão é conectada com a fé. O modo de poder se apresentar diante de Deus. Porque ele foi, lembra, estou trazendo o culto de domingo. E porque Abraão creu, isso lhe foi imputado como? Justiça, retidão, posso me apresentar diante de Deus. Aí o que ele fala depois, ó, a tua vai-te em Shalom. Seu mal está destruído. Aquilo que te conectava ao caos não existe mais. Praticamente todas as falas que você vê de Jesus quando falando, ele fala para a pessoa, vai-te em... Uau! É o capitão, o príncipe da paz falando. Shalom. A paz. Estou conseguindo fazer entender de verdade? Quem já recebeu algo de Deus, levanta a mão então, por favor. Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos acelerar. Próximo. Só estou usando os 2 textos para explicar aqui um conceito. Tá? Tem em um evangelho e também tem no outro. Então, vamos ler Mateus 10, 12. Depois reforça o começo da fala. Em Lucas está descrito exatamente, um pouquinho mais minucioso, né? Vai, Mateus 10, 12 diz assim, ao entrardes na casa, ele mandando os discípulos para irem com espírito sobre eles, para irem e ministrar as pessoas, de 2 em 2. Amém, amados? Aí é o que ele fala, vai, leia comigo. Ao entrardes. Tá, eu vou dar o time da leitura, que cada um está lendo assim na velocidade, então vamos lá, até porque ajuda o pessoal lá da gravação. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for... venha sobre ela. Se, porém, torne para vós outros. Em Lucas 10:5 ele diz assim, falando, ou que dá para a gente pegar e entender exatamente o que ele diz naquele texto. Ao entrardes numa casa, dizei antes de
Opa, eles estão indo para desfazer as obras do diabo. Eles estão indo para destronar principado, potestade, para curar enfermos, para fazer a obra que Jesus veio para fazer. Vocês estão aqui comigo, amados? Acabar com o príncipe desse mundo, porque é chegado o príncipe da paz. Então, em qualquer casa que vocês entrarem, que houver possessão demoníaca, que houver ação do inferno, porque o mundo estava em trevas, mas agora não, agora vós sois a luz do mundo. E ele disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas depois que eu for, vós sois a luz do mundo. E não se pode colocar a cidade edificada debaixo das coisas, tem que ser colocado nos altos montes. Então ele fala assim, quando você entrar numa casa, o que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Não entendi, olha aí lá. Todos os inimigos dessa casa, tudo que aflige essa casa, será destruído. Shalom. Vocês estão aqui comigo, amados? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Mas deixa eu explicar um princípio aqui, ó. O shalom de Deus habita em nós. Ele fala, você pode trazer essa paz para um ambiente, decretar a paz. Se ela não for aceita ou digna, eu poderia depois falar de dignidade, do que é aceito, de como eu não vou... Mas se a casa não quer, se não quiser, a Bíblia fala assim, ó, você não perde a sua... Ela retorna para você. Se a casa for digna, a paz permanece. Se a casa não for digna... Nós somos casa no Novo Testamento. Nós somos casa no Novo Testamento. Amém? Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Então, não vou, escuta um pouco mais curto, não vou avançar tanto em falar disso de dignidade. Eu até ia falar de dignidade, de se tornar apto, né? Retidão é o princípio. Arrependimento, chube, voltar. Reino dos céus. Mas que a paz esteja convosco em nome de Jesus. Amém? De todas as coisas que Jesus fez, falou, tudo. Vamos lá, passa lá, por favor. João 14, 27. Jesus acabando, olha o que ele fala para os discípulos. Vai, leia comigo, isso aqui é lindo demais. Vai. Deixo-vos a paz. Qual paz? A minha paz vos. Não vos preocupeis com o mundo. Eu venci o mundo. O que você veio para fazer, Jesus? Desfazer as obras do diabo. Todas as vezes que ele se apresentava com alguém, ele falava, eu sou, filho de Deus, eu sou. Amém, amados? O próprio Deus, eu sou. Tem de bom ânimo, não? Tem mais. Podia estar a tempestade bagunçada. Vocês estão aqui comigo, amados? Minha paz vos dou. Para os discípulos ele fala isso, queridos, não sei se você tem ideia, mas vou te contar uma coisa. Veio um gadareno que batia em gente, ninguém amarrava, endemoniado, fazia um monte de coisa. Chegou em Jesus, pá, caiu. Estavam os discípulos fora de paz, caos, turbulência, pescadores do mar da Galileia, é um valezinho, então quando entra algumas correntes, mexe todas as águas, eles pensando em morrer, o que vai acontecer? Vem andando o príncipe ele entra no barco e o mar se acalma, e a Bíblia diz que logo eles chegam à margem, estão a 12 estádios de diferença, mas quando a paz chega, muda tudo. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Uma outra vez eles também estão num barco, o barco agitado com tudo acontecendo, e Jesus está o quê? Dormindo. Mas ele é o príncipe da paz. Ele acorda e fala, tempestade, deu? Parou. O que te aflige? Eu não sei, mas uma coisa eu te garanto. A resposta é Jesus. Shalom. Vocês estão aqui, igreja? Depois Paulo instrui a igreja a saudar. Eu tenho que falar uma dessa de condutas nossas no fim dessa série, mais um pouquinho. Condutas diante de Deus. Coisas que a Bíblia fala. Saudais os irmãos com a... De quem? Não entendi. O Senhor dos exércitos, Deus de batalha, aquele que luta as minhas guerras. Jesus, o capitão, o príncipe da paz. Shalom. Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Você já imaginou se você pudesse ver uma vida sem medo? Sem temor, sem insegurança? Esses dias eu estava vendo uma pessoa falar assim, Laís pode até falar um dia disso, ela e o Alan, mas eu vi uma pessoa falando assim, todos os outros sentimentos que a gente tem de insegurança ou que a gente julga negativos para a nossa aula, derivam de uma única coisa só, medo.
Temor. De não ser aceito, de não ser entendido, de as coisas não darem certo, das coisas não acontecer. Aí Jesus fala assim, ó, a minha vos dou. Não vos lá dou como dá o mundo. Não. Não se turbe o vosso, nem se atemorize. Dá um sorriso para alguém bem bonito e pergunta, você está em paz? Posso acabar o culto? Vamos colocar de pé. A única coisa que eu quero deixar no seu coração hoje, se você puder, todas as vezes que você ouvir escrito na Bíblia, toda vez que você lê escrito na Bíblia, todas as vezes que alguém te falar a paz do Senhor, você não vai pensar mais em madeira branca. Você não vai pensar mais em pomba nenhuma, em praia nenhuma, em nome de Jesus. Quando a pessoa falar shalom, você vai pensar Jesus esmagando a cabeça desse problema aí, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Aí deixa eu ir para um último... não sei se eu falo isso. Vou falar, posso? Então tá bom. As últimas palavras de alguém são importantes. Como ele deixou ali. A minha paz vos dou. Mas posso contar uma coisa? Nossa vida, ela passa assim, a gente às vezes é meio assim, ó. Depois a gente vai numa crescente, depois que a gente amadurece. Mas no começo é meio assim. Quando a gente é criança, espiritual é assim. Levanta, cai. É igual criança, obedece hoje, você tem que falar de novo amanhã, Não é assim? Quem já foi filho? Né? Você já ouviu outra mãe falar, mas quantas vezes eu tenho que te falar? Mas uma hora não precisa mais, outra hora você já está falando para alguém, você cresce. Os discípulos, podemos ir para a primeira música mesmo, a ele, tá bom? Os discípulos viram seu mestre ser morto. A Bíblia diz que todos correram da cruz ali. Amém, amados? Só aparece João lá, o amado. Está junto com a mãe de Jesus, está com os outros correm. O próprio Pedro nega Jesus, dá aquela confusão, se dispersam todos os seus, todas as coisas acontecem. Vocês estão aqui comigo, amados? Sim ou não? Depois que Jesus morre, vai para a cruz. O príncipe da paz, hein? As mulheres vão lá cuidar no terceiro dia procurar Jesus no túmulo, ver. Levaram meu mestre, ele está lá ressuscitado. Elas vão lá, contam para os discípulos, falam, olha, o mestre ressuscitou. O próprio Pedro e o João correm para o túmulo. João chega antes, Pedro entra, não vê Jesus, o que aconteceu? Elas falam que ele ressuscitou, eles ficam meio na dúvida, eles ficam meio sem saber o que fazer. Ai, será que roubaram o corpo dele? Será que ele ressuscitou? Aquele misto de emoção igual a gente vive às vezes na nossa vida. Aí eles estão reunidos num lugar, igual a gente está reunido aqui. Estão de porta fechada. Vamos ver o texto? Por favor, me ajuda lá. João 20, 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as... Onde estavam os discípulos? Com o quê? Não entendi, com o quê? Não entendi, com o quê? A minha paz vos dou, não vos atemorizeis. Aí o que acontece? Veio Jesus e... A primeira coisa que Jesus fala para os discípulos é uma das primeiras coisas do qual o reino dos céus é um componente. Eles estão lá presos, com medo, aflito, entre eles, num lugar supostamente seguro, de porta fechada. Mas quando Jesus aparece no meio deles, ele não tem outra coisa para falar. Vocês estão com medo de quê? Paz. Shalom. Não sei o que te aflige, mas uma coisa eu te garanto. Shalom Adonai. A paz do Senhor resolve todas essas coisas. Ele chega no meio deles. Vocês estão aqui comigo, amados? Jesus podia falar qualquer coisa, mas o que ele fala? A paz seja convosco. Está com medo? Está com uma tribulação? Está com um problema? Está com uma dificuldade? A paz seja convosco. Vai olhar em todas as epístolas no final. E a bênção apostólica de todos os apóstolos quando escreve, e a paz do Senhor. Vamos orar?
Que essa seja uma noite de paz que vai iniciar na sua vida em nome de Jesus. E as áreas que tiverem em tribulação, nós sabemos que é Ele vem e Ele virá. Se não veio ainda, Ele virá. Na verdade, Ele sempre está. É a gente que não convida às vezes. A Bíblia fala, tua porta e bato. Vamos orar? Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a fazer uma oração. Qual, pastor? Entregar sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? A Bíblia fala que aquele que crê no seu coração e confessa com os seus lábios será salvo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com Ele. É o que Ele quer fazer. Entrar e participar da sua vida. Repete comigo a oração, se você puder, dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero, neste momento, me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Eu também te peço que o meu nome seja escrito no livro da vida e que ali ele permaneça. Em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Você fez essa oração pela primeira vez? Depois nós gostaríamos de anotar seu nome, seu telefone, falar das programações da igreja, quem sabe te visitar, orar por você por esses dias. Se não precisa voltar aqui na igreja, você mora longe, de repente tem outro lugar, tem uma igreja mais próxima da sua casa, fique à vontade. Isso não é um problema. Mas deixa a gente conhecer em nome de Jesus. Se você quiser voltar uma outra vez, também você é mais que convidado. Amém, amados? Deixa eu orar por essas pessoas. Abaixa a cabeça, por favor. Só para eu saber aqui, para ter um entendimento, ok? Fica a cabeça baixa se você puder. Eu não vou te chamar aqui à frente, de verdade. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão que eu quero saber, por favor. E deixa eu orar por você. Quem fez essa oração pela primeira vez, levante a mão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem mais alguns ou depois tem que pôr mais luz na igreja? Mas amém. Glória a Deus. Já vi algumas pessoas aqui. Deixa eu orar por vocês. Pai, abençoa essas vidas que fizeram essa oração pela primeira vez. Te agradeço principalmente por esses que vieram nos visitar, tá? Que essas vidas e esses corações tragam conforto e consolo em nome de Jesus. Que o shalom de Deus, que a tua paz esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Obrigado, nosso welcome team. Deixa eu fazer mais uma oração. Não podemos ir embora sem A raiz da maioria dos nossos problemas de alma é o medo. Medo de ser aceito, temor de não ser aceito, as rejeições, as coisas que a gente passa na nossa vida. Mas deixa eu te contar. Jesus é a resposta para tudo isso. É Ele. É Ele. E Ele virá. Ele já veio para o seu coração, mas um dia Ele vem para acabar com as coisas aqui. Para prender o Satanás, para jogar no lago de fogo a morte. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele virá o dia do Senhor. Quero orar. Se tem algo te afligindo, não importa o que seja, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Medo, situações, vícios, dificuldades, eu não posso fazer muita coisa, mas Jesus pode fazer tudo. Frieza, amargura, prisões, é Ele. Ele pode mudar todas as coisas. Vamos orar? Se é o seu caso e tem algo que te aflige, e você fala, pastor, não consigo contar. A Bíblia fala, Deus nos dá uma paz que excede todo entendimento. Porque no campo espiritual eu sei que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E se lá Ele já venceu, se lá já está feito, eu só preciso conectar isso com a terra em nome de Jesus. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos... Vamos orar? Mas uma coisa você precisa vencer sozinho. Seu orgulho. Amém? Amém, amados? Uma luta a gente tem da carne contra o espírito. A carne não quer fazer as coisas do espírito. Não. Se é o seu caso, se você não conseguir vir para frente, você vai levantar a mão e alguém vai orar aí com você. Mas você não vai sair desse lugar mais com medo, com temor, com insegurança, com ansiedade, em nome de Jesus.
Porque o Senhor diz, a paz que eu tenho eu vos... Não a paz do mundo, não a praia, não a bandeira branca, não. A minha paz, shalom. Aquilo que está te conectando ou te guiando para o caos vai ser destruído. Vamos orar? Espírito Santo, faz o que ninguém pode fazer nesse lugar. É Ele, Jesus, Rei dos Reis. Entra nessa casa, entra nessas casas. Eu declaro a paz do Senhor sobre cada tabernáculo vivo que aqui está. Eu te peço, entra nos lugares onde ninguém pode entrar, Pai. Mexe nas vidas e nos corações, faz aquilo que ninguém pode fazer. Começa as transformações que o Senhor deseja fazer nessa noite, que o Senhor tinha programado. Yeah.